Oi pessoal, muito bom dia, obrigado por terem vindo. Estamos muito felizes pela presença de vocês. A gente sabe que outras turmas estão terminando atividades, chegando aqui, pessoas que foram convidadas, então eu acho que a gente vai ocupando aqui o auditório aos poucos. Como eu falei um pouco antes, a gente está hoje transmitindo para outras regionais, para outras unidades regionais aqui do Senai, então sejam todos muito bem-vindos. Tem o pessoal Feira de Santana, Conquista, Ilhéus e várias regionais. Eu vou evitar citar porque senão vou acabar cometendo erros, esquecer de alguém. E hoje é um dia muito especial, nós estamos muito felizes porque esse é um evento, não sei quem já conhece a história desse evento, mas esse é um evento que vem sendo amadurecido e concebido há muito tempo. O Grand Prix, esse conceito de evento, ele foi desenvolvido pelo Senai Nacional, pelo Senai Departamento Nacional, com esse intuito de promover a geração de ideias criativas, a inovação, o espírito empreendedor. E quando nós trouxemos aqui para a Bahia, agora, conseguimos concretizar isso com grandes parceiros que a gente vai citar ao longo da programação de hoje, nós fizemos uma pequena alteração. É a primeira vez em que está sendo feito um evento nesse formato como a gente está trabalhando, que é um formato em que primeiro há uma geração espontânea de ideias pela internet e depois a gente seleciona algumas para trabalhar presencialmente. Nós vamos tentar entender um pouco melhor um grande problema da nossa sociedade atual, que é essa epidemia que tem assustado tanto com Zika, dengue, chikungunya, e cada dia a gente vai tendo novas informações e a gente não sabe se assusta mais com as notícias políticas ou com as notícias epidemiológicas, né? Mas as duas coisas estão sendo muito preocupantes hoje e o que a gente pode fazer nesse caso é gerar boas soluções para resolver essa crise da dengue. Então, não é a única fonte de problemas que a gente vai poder resolver no desafio, mas é um grande problema a ser resolvido e por isso então nós convidamos o professor Dr. Guilherme Ribeiro. Guilherme, eu já te convidaria aqui a subir, se puder. Guilherme é professor da UFBA, pesquisador do Fiocruz, ele possui graduação em Medicina, residência em Infectologia pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Epidemiologia pela Harvard, doutorado em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pela Fiocruz e tem um extenso, isso aqui é o resumo do currículo Lattes dele. E o objetivo hoje aqui com o Dr. Guilherme é compartilhar com vocês o que é esse problema e a partir desse entendimento traçarmos possibilidades de solucionar ou pelo menos contribuir com a solução. E pode vir de coisas pequenas, né, do tratamento lá eu não vou nem antecipar, mas do tratamento dos resíduos de água que ficam paradas e outros tantos caminhos que o Dr. Guilherme aqui vai nos apontar. Volto a relembrar, o Grand Prix está aberto inclusive para esse problema, mas não apenas. Se tiverem outras ideias, estão trabalhando com os professores nas disciplinas em ideias inovadoras e acham que são oportunas de serem apresentadas, por favor, tragam. Vamos tentar criar as pontes e associar e somar com outras iniciativas que já estão sendo desenvolvidas, seria muito bom. O Teoprax, o Inova Senai, as Olimpíadas, qualquer outra disciplina ou iniciativa que está sendo desenvolvida hoje é muito bem-vinda de se agregar para a gente poder ter novas ideias. Eu queria também só registrar a presença da FAPESB, representada por amigos e parceiros fundamentais para esse evento, que estão inclusive financiando esse evento. A FAPESB é a patrocinadora desse evento, no final a gente faz esse reconhecimento, e também de empresas que foram convidadas e que espontaneamente estão aqui para poder participar desse evento. Olha que forma fantástica da gente criar pontes entre o que vocês estão aprendendo e desenvolvendo aqui e o mercado que pode ser explorado em uma grande parceria. Danilo, o pessoal aí está ouvindo bem, conectado? Desejar a vocês que aproveitem muito todas as informações que ele vai poder nos passar aqui hoje, tá bom? Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o convite do Senai, do Flávio, do Fabiano, da Kátia. Para mim é um prazer estar aqui
A gente vai conversar um pouco sobre um tema que provavelmente não é novidade para nenhum de vocês têm acompanhado na mídia, então a gente vai mais tentar aprofundar alguns aspectos, esclarecer outros. Por exemplo, o vírus Zika foi identificado em 1947, numa floresta em Uganda chamada Zika, por isso o nome Zika vírus, ou vírus Zika, onde pesquisadores investigavam o ciclo silvestre da febre amarela, que é um outro vírus também da família dos flavivírus, e ao colocar macacos para captura, para a investigação da presença do vírus da febre amarela nesses primatas, identificaram o vírus Zika. Uma vez que há uma infecção humana, o que acontece? Essas três viroses têm características incomuns na sua fase inicial, que torna difícil a distinção clínica. O primeiro ponto é que a maior parte das infecções, elas seguem um curso de forma assintomática. A pessoa se infecta, mas não manifesta qualquer sintoma associado à infecção. Para aquelas que adoecem, em geral, os sintomas iniciais são caracterizados por febre. No caso da Zika, essa febre pode estar ausente ou ser mais baixa, dores musculares, dor de cabeça, dores articulares. As dores articulares são talvez a marca mais típica da infecção pela chikungunya, enquanto que a febre é o achado mais frequente, mais típico da infecção pela dengue. Mas é difícil de diferenciar clinicamente essas infecções nessa fase inicial. Daí a necessidade de testes diagnósticos que possam fazer a distinção, testes que possam ser usados nas unidades de saúde, de pronto atendimento, e rapidamente distinguir, ajudando tanto a conduta clínica, mas também o serviço de vigilância epidemiológica, que vai melhor entender qual é a frequência de ocorrência desses agravos. Vamos seguir aqui falando um pouco do surgimento dessas epidemias. Então, a dengue, ela é remédio no Brasil há cerca de 30 anos atrás. A gente tinha a dengue no passado, no início do século passado. A dengue foi eliminada do Brasil com o controle que foi feito do vetor Aedes aegypti em função do programa de prevenção e controle da febre amarela, que era uma outra doença que a gente tinha no meio urbano, que era transmitida pelo mesmo Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti foi erradicado do Brasil nas Américas. Esses programas de controle foram descontinuados. A sociedade mudou, se organizou rapidamente. E a partir da década de 80 a gente começa a observar surtos esporádicos de dengue no Brasil. Inicialmente em Boa Vista, em Roraima, onde 2 dos 4 sorotipos do vírus da dengue foram detectados, o sorotipo 1 e o sorotipo 4. E aí a gente começa a ter, a cada ano, alguns períodos, alguns meses de pico. Tem um surto aqui em 86 no Rio de Janeiro, depois um outro surto um pouco maior também no Rio de Janeiro. Mas vocês observem que a quantidade de casos por mês estava sendo contada de uma escala que ia até 50 mil casos para cada mês. E aqui a gente está numa curva que vai até 93 apenas. Quando a gente segue da década de 90 ao presente, a gente observa que a escala agora não são mais casos mensais, são anuais. A gente sai de cerca de 50 mil casos por mês para mais de 1,5 milhão de casos por ano. Então a escala do que está ocorrendo vai ampliando. Chama a atenção a entrada dos outros sorotipos da dengue no Brasil. Então hoje a gente tem os 4 sorotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, circulando no país, e que cada grande epidemia que a gente tem é maior do que a grande epidemia pregressa. Então, se vocês observarem, em 98 a gente tinha a maior epidemia da história do Brasil. Aí vem uma maior em 2002, vem uma maior em 2009, 2013 e assim sucessivamente, de forma que a gente pode antecipar que nos próximos anos a gente ainda vai ver uma epidemia de dengue maior do que a gente viu no ano passado. Você perde líquido na vasculatura, você diminui a pressão arterial, isso leva a um quadro de choque e pode levar a óbito. Por isso que algumas pessoas morrem por dengue. E a gente vê aí no ano de 2015 quase 900 óbitos registrados no Brasil por conta da dengue. Por 2 frentes de entrada, ela chega ao Brasil no ano de 2014. Em uma frente ela chega pelo Amapá. Por que ela chega pelo Amapá? A gente vinha já vivendo desde 2013, 2012, grandes surtos aqui na região do Caribe, das Guiana e Suriname, grandes surtos de chikungunya. Então, uma das rotas de entrada do vírus chikungunya se dá aqui na região, na cidade de Oiapoque, no estado do Amapá. No mesmo ano,
Uma outra rota de entrada do vírus chikungunya se dá em Feira de Santana, aqui na Bahia. Vocês veem que muitos dos municípios afetados estão localizados na Bahia. Mas o vírus já se espalhou pelo Brasil. Aí, como as curas são estados que têm evidência laboratorial de casos confirmados, cuja transmissão se deu no próprio estado, pessoas que não viajaram. Então o vírus se espalhou de lá para cá de uma forma rápida. Quais são as complicações da chikungunya? Contra a dengue, a gente está preocupado com a evolução para formas graves, choque e óbito. Chikungunya é uma doença que óbito é menos frequente, acontece, mas é raro. Mas o que preocupa com a chikungunya? São os casos que cronificam. Alguns pacientes, após a infecção, podem evoluir para permanência de dores articulares, dores mais juntas, de forma intensa e incapacitante. Pessoas que não conseguem realizar atividades simples do dia a dia por conta de dores. Então, uma mulher que não consegue afivelar um sutiã, um senhor que não consegue mais escovar os dentes, e até para caminhar dentro de casa tem dificuldade. Esses quadros podem durar de meses a anos. Então, você pode imaginar o impacto que uma doença desse tipo pode ter se muitas pessoas em uma sociedade são acometidas simultaneamente. Além disso, quando a gestante adquire essa infecção no período periparto, ou seja, nos dias que precedem o parto, há um risco de transmissão para a criança, e a criança que adquire o chikungunya nesse período, não durante a gestação, como a gente se preocupa com a zika no primeiro trimestre, aqui no período próximo ao parto, a criança pode desenvolver um quadro de infecção do sistema nervoso central, infecção encefalite, e também pode gerar complicações graves para essa criança, como transtornos neurológicos no seu desenvolvimento futuro e até o óbito. Inclusive Salvador, Camaçari, mas também Natal, Recife, municípios do interior desses estados, Paraíba. E o que acontece? Como é que esse surto evolui? Esse surto, né? Então, no fim de 2014, começa a ter esses registros de casos. Em Salvador, os primeiros registros se dão em janeiro e março. O Ministério da Saúde encaminha equipes para investigar o que estava acontecendo no Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba. As investigações iniciais apontavam que somente 13% dos pacientes investigados tinham alguma evidência laboratorial para dengue, sugerindo que talvez esse surto não fosse realmente causado por dengue. Em Salvador, há um aumento no número de casos registrados a partir de abril do ano de 2015. E aí, já no fim de abril, pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, nossos colegas do Instituto de Ciências da Saúde, o professor Buber e a professora Silvia, em colaboração com o infectologista, o Dr. Bandeira, identifica em 8 amostras de pacientes de Camaçari a presença do vírus Zika pela primeira vez no país. Então, esse é um pouco do histórico de como é que se identificou a chegada do Zika. Nós tivemos a oportunidade, junto com a Secretaria Municipal, de participar da investigação desse surto de doença exantemática no Brasil. Essa investigação foi feita com o objetivo de entender um pouco qual foi a incidência, o risco, a taxa de ataque associada a esse surto em Salvador, como é que se deu a distribuição na cidade, quais eram as características clínicas das pessoas acometidas, e tentar identificar qual era a razão, qual era o agente etiológico associado a esses casos de doença exantemática na cidade. Então, aqui eu vou apresentar um pouco dos resultados dessa investigação que a Secretaria Municipal, pela sua vigilância epidemiológica, produziu com nossa colaboração. Então, a investigação que se deu de fevereiro a junho do ano passado identificou quase 15 mil registros, casos notificados de doença exantemática, pessoas que procuraram atendimento em unidades de pronto atendimento, em UPAs, por causa desses sintomas. A gente chegou a ter uma casuística estimada que para cada 1.000 moradores da cidade, cerca de 5 pessoas procuraram atendimento médico nesse período por conta dessa sintomatologia e foram notificados como casos, frequência um pouquinho maior entre mulheres do que em homens e um maior risco em crianças. Aqui a gente observa que para cada criança de 0 a 4 anos de idade, 12 em 1.000 ou mais de 1 em 100 foi à unidade de saúde, seu pai e sua mãe levou a unidade de saúde para assistência por conta dessa sintomatologia. Os colegas da UFBA identificaram o vírus pela primeira vez e a gente tem o pico de ocorrência de casos algumas semanas depois. Aqui na letra B foi quando o Ministério da Saúde confirma, admite, anuncia a circulação do vírus no país e menos de um mês depois você já tem o vírus confirmado em 8 estados
do Brasil, mostrando a rápida disseminação desse vírus no território brasileiro. Embora pudesse ter casos de dengue e chikungunya no meio desses pacientes que estavam sendo notificados, talvez a maior parte deles não se devesse a essas duas doenças correlatas. Também chama a atenção que nesse período de investigação, 24 pacientes haviam sido hospitalizados pela síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, vocês devem ter ouvido falar, é uma doença neurológica, onde o organismo, ou seja, o próprio organismo produz uma resposta imunológica, produz uma defesa que atinge o sistema nervoso. Seus anticorpos estão atuando contra o próprio sistema nervoso. E como é que essa pessoa adoece? Ela começa a apresentar um quadro de diminuição de força muscular, de paralisia, em geral de forma progressiva e ascendente dos membros inferiores para os membros superiores. Se os músculos respiratórios forem acometidos, há um risco dessa pessoa ter dificuldade de respirar e ir a óbito. Então, alguns desses pacientes precisam ser internados em unidade de terapia intensiva para um acompanhamento desse período da doença que tende a se resolver com o passar do tempo, e há terapias específicas. A Secretaria Municipal, em conjunto com a Fiocruz, em conjunto com a Universidade Federal da Bahia, conseguiu testar 58 das amostras dos quase 15 mil pacientes notificados com essa doença exantemática, dos quais 5% terminaram positivas para Zika, mas também 5% positivo para chikungunya e 3% positivo para dengue, mostrando que realmente o que estava sendo notificado como doença exantemática indeterminada era uma mistura dessas três arboviroses em circulação simultânea na cidade de Salvador. Então esse problema é detectado em Pernambuco, o Ministério da Saúde anuncia um estado de emergência em saúde pública, posteriormente, 2 meses depois, a Organização Mundial da Saúde também declara estado de emergência em saúde pública, ou seja, a nível mundial a gente passa a viver uma situação de emergência em saúde pública, em função desse problema que depois veio se chamar, hoje a gente não está tratando apenas de microcefalia, mas de síndrome congênita do Zika, porque a gente entende que a microcefalia é uma das manifestações que a gente tem observado, mas a abrangência do problema é maior. Tem crianças que não estão nascendo com microcefalia, mas que têm alterações neurológicas compatíveis com a infecção durante o primeiro trimestre da gestação, que pode ser possivelmente atribuída ao vírus Zika, e outras manifestações não neurológicas, como catarata, alterações visuais, deformações articulares, também sido descritas. A questão social para as famílias a darem conta de conviver com essa nova realidade não é fácil, são crianças que demandam um cuidado contínuo. Enfim, então esse problema aparece no Brasil e também a gente espera, a expectativa é que casos comecem a surgir em outros países do continente americano que estão vivendo surtos de Zika, mas que o surto inicia-se em um período posterior aos surtos no Brasil. E qual é a evidência realmente, isso tem sido muito discutido, qual é a evidência da relação entre Zika, Guillain-Barré e Zika e microcefalia, ou síndrome congênita do Zika? Então, a primeira evidência é uma relação temporal entre os fatos. Então, aqui é a curva de Salvador, o número de casos de doença exantemática que a gente está atribuindo a ter sido devido a Zika. A gente observa um pico aqui no início do ano de 2015, e essa segunda curva trata da casuística de Guillain-Barré. O que é que se deu que fez com que essas doenças se espalhassem de forma tão avassaladora no Brasil e no mundo como um todo? Em relação ao Brasil, eu gostaria de registrar primeiro que a gente viveu intensas transformações durante o século XX. Uma das principais trata-se da urbanização e da migração da população da zona rural para a zona urbana, com suas consequências. A gente, na década de 40, tinha um país que era predominantemente rural, quase 70% da população morava no campo, e no ano 2000 já tínhamos mais de 80% da população morando em cidades. Qual é a consequência direta dessa rápida urbanização? Uma urbanização não organizada. A gente passa a ter habitações, bairros com grande aglomeração populacional, mas com ausência ou com insuficiência de infraestrutura de saneamento, de moradia, coleta de lixo, coleta de resíduos, e isso tem implicações.
Só para ilustrar, essas são fotos aéreas de uma região aqui de Salvador, onde a gente trabalha, onde realiza projetos de pesquisa, o bairro de Pau da Lima, a comunidade de Pau da Lima, São Marcos. Aqui é uma área que tem 4 vales, na década de 50, praticamente apenas mata, área de fazendas, mata. Na década de 70, você já vê aqui um loteamento sendo aberto. Essa aqui é a Avenida São Rafael. O Hospital São Rafael está localizado aqui, para ajudar a vocês se localizarem. É esse tipo de cenário de adensamento populacional, acúmulo de água em lajes, aqui é um bueiro, um bairro nobre, Piatã, você vê água acumulada dentro do bueiro, caixas d'água, enfim. Então, esse cenário urbano leva a esse tipo de situação onde as pessoas convivem, residem em ambientes onde não há coleta de lixo, onde o abastecimento de água não se dá de forma regular, onde o saneamento não é satisfatório, e essa condição urbana que impera em muitas áreas do Brasil facilitou a aproximação do Aedes ou a adaptação do Aedes para o meio urbano, porque a quantidade de resíduos e de ambientes para reprodução do mosquito vetor se amplificaram de forma absurda nesses últimos 50 a 100 anos com essa rápida urbanização. São mais de 3.600 aeroportos no mundo com uma malha de voos diários enorme. A gente tem evidências de que há a possibilidade de trânsito de pessoas que estão infectadas, que adquiriram vírus em uma região. Você entra no avião, desce em outra parte do mundo, você tem o vírus consigo, mas você não está doente ainda. Nesse local, há o vetor que pica, adquire o vírus e passa a transmitir para outras pessoas. É dessa forma que a gente imagina que, por exemplo, o vírus Zika tenha chegado ao Brasil ou durante a Copa do Mundo no ano de 2014 ou durante competições de canoagem que aconteceram no mesmo ano na cidade do Rio de Janeiro, onde diversos participantes, atletas, vieram das ilhas no Oceano Pacífico, na Polinésia Francesa, aquela região. Vários participantes vieram dessa região, onde estavam ocorrendo surtos associados ao vírus Zika. Então, é provável que o fluxo de pessoas tenha feito com que esses vírus tenham chegado ao Brasil. No caso do chikungunya, que chegou à Feira de Santana, a principal hipótese é que um trabalhador trabalhava numa companhia de engenharia que estava fazendo serviços na África, tenha retornado ao Brasil doente e, a partir desse caso, o vírus tenha se espalhado no bairro inicialmente Jorge Américo e depois para grande parte do Brasil. Outras evidências aqui é na região da Amazônia peruana, onde se observou um estudo realizado por um colaborador nosso, o professor Uriel Quitron, da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, onde ele investigou sistematicamente diferentes meios de transporte e identificou que grandes embarcações que cruzavam os rios amazônicos eram um foco de reprodução de criadouros para os mosquitos Aedes aegypti. Esses barcos usam água no seu lastro para manter o equilíbrio e outras estão surgindo. Então, a gente já vem caminhando de forma acelerada para realmente determinar que há uma relação entre o vírus Zika, Guillain-Barré e microcefalia, como eu apontei mais cedo. A partir daí, quase todas as outras, foram pautadas para o Zika, mas elas se aplicam perfeitamente para a chikungunya e dengue. Quais são essas ações? Desenvolver testes sorológicos rápidos e precisos. A gente não tem um teste sorológico bom para a Zika no momento, para uso, não está disponível um teste sorológico que detecte anticorpos contra o vírus Zika. Existem testes sorológicos para dengue e para chikungunya, mas esses testes também não estão disponíveis de forma rotineira no sistema público de saúde. Em especial aqueles testes que dão um diagnóstico rápido, que você possa saber se a pessoa está infectada ou não no local de atendimento, sem ter que enviar uma amostra de sangue para um laboratório de referência e o diagnóstico sair 3, 5 dias, uma semana depois, que vai ajudar para o entendimento do problema com ação de vigilância epidemiológica, mas que ajuda pouco para o manejo clínico do paciente naquele momento. Então esse é um caminho que precisa ser investido. Controlar a infestação pelo Aedes de forma a reduzir infecção e doença. Esse é um caminho óbvio.
se a gente quer evitar transmissão de Zika, dengue e chikungunya, a gente precisa achar mecanismos de reduzir a presença do Aedes no meio ambiente. Eu vou falar um pouco mais disso já já. Desenvolver protocolos para tratamento de casos agudos, em especial na gestante, de forma a prevenir o Zika congênito. Então hoje a gente não tem o que fazer. Se a gente diagnostica uma gestante com uma doença exantemática no primeiro trimestre, nós não temos o que ofertar a essa gestante, porque nós temos que tentar reduzir a probabilidade da criança vir a desenvolver Zika congênito. Então a gente precisa desenvolver drogas, talvez antivirais, que possam ser utilizados para conter a infecção na mãe, talvez anticorpos, um soro que possa ser, por exemplo, a gente usa em algumas outras doenças que a mãe pode desenvolver durante a gestação, a gestante pode desenvolver um soro específico com anticorpos para controlar a infecção, talvez pode ser um caminho possível aqui também. Desenvolver vacinas. A gente tem uma vacina hoje aprovada para uso no Brasil pela Anvisa para a dengue, a vacina da companhia Sanofi. Tem outras companhias, GSK, o Instituto Butantan junto com o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, a GSK junto com a Fiocruz do Rio de Janeiro, a Takeda, tem outras companhias também trabalhando no desenvolvimento de vacinas para dengue. Infelizmente, a vacina que está aprovada, embora funcione, ela não tem um funcionamento perfeito, ela não resolve, ela não protege 100% das infecções. Ela tem uma eficácia em torno de 60% a 70% e ela não funciona de forma igual para os 4 sorotipos do vírus da dengue. Tem alguns sorotipos que ela funciona melhor do que outros. Então essa não é uma vacina perfeita, a gente precisa de buscar outras alternativas. Além disso, os custos dessa vacina ainda impedem que ela seja introduzida de forma ampliada no sistema público para uso coletivo de toda a população. Então a gente precisa avançar em vacinas para dengue, mas também em vacinas para chikungunya e em vacinas para Zika. Talvez as plataformas de desenvolvimento de vacinas para dengue possam ser aperfeiçoadas ou direcionadas à tecnologia que já está disponível para o desenvolvimento também de vacinas para Zika, já que Zika e dengue são os vírus da mesma família dos flavivírus. Por fim, eles apontam a necessidade de reorganizar o sistema de saúde para responder à epidemia. Reorganizar o sistema de saúde inclui a atenção dos casos agudos, pacientes com febre, com artralgia, com exantema, como é que você conduz esses pacientes, mas também como é que você conduz o acompanhamento, a assistência de crianças que nasceram com Zika congênito, de pessoas que estão com dores articulares crônicas por chikungunya e formas graves de dengue. Se ele tem dengue, Zika ou chikungunya, é importante não ter um diagnóstico disponível. Então a gente precisa fazer vigilância e detecção por síndrome, por um conjunto de sinais e sintomas. O paciente apresenta uma doença exantemática, uma doença hemorrágica, uma doença neurológica, a gente precisa acompanhar, monitorar a ocorrência desses casos, de forma a entender a dinâmica de ocorrência, a frequência de ocorrência, e entender se está aumentando ou diminuindo, como é que está se dando essa distribuição no espaço e no tempo. E como eu mencionava, preparar a rede de assistencial para diagnóstico diferencial das formas agudas e para o cuidado das formas crônicas. Precisamos qualificar e ampliar a capacidade diagnóstica, não só desenvolver novos testes diagnósticos, mas a gente vive um problema no Brasil, não é de hoje, de uma centralização da capacidade de diagnóstico em capitais e ainda assim em unidades específicas nas capitais. Então, se alguém está no interior e tem um problema desse tipo, ele tem dificuldade de ter um diagnóstico pelo sistema público de saúde, pelo sistema único de saúde. Se ele puder pagar, talvez ele consiga ter um diagnóstico num laboratório privado. Mas se a gente depende da rede pública, a gente tem que mandar uma amostra sair do interior, vinha Salvador, aqui tem uma unidade específica para fazer, e mesmo quando a gente enfrenta o surgimento de um novo agravo, como o caso do Zika, do chikungunya, a gente não tinha condições no início, e ainda tem uma condição limitada, para fazer essa investigação diagnóstica do que está acontecendo no momento que o surto se dá. Então as amostras de Salvador, da Bahia, estavam sendo encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas no Pará, laboratório de referência nacional. Então é impensável no país da dimensão do Brasil a gente ter que estar dispondo de encaminhar amostras de uma localidade para outra para fazer o diagnóstico. Precisamos urgentemente descentralizar de forma a poder responder esses grandes surtos
uma vez que outras doenças, inclusive outras arboviroses, vão adentrar no país e vão se somar a essas que já estamos enfrentando. Eu acredito que o mais importante é enfrentar essas arboviroses como um problema socioambiental urbano e não apenas como um problema da área da saúde. Hoje quem enfrenta a dengue, zika, chikungunya é o Ministério da Saúde, mas o problema vai além da área da saúde. Se a gente quiser realmente ter sucesso no controle vetorial, as ações que estão sendo adotadas, que são as mesmas que a gente vem adotando nos últimos anos para controle da dengue, precisam ser modificadas. Na minha visão, estou colocando Guilherme como pesquisador, professor, não estou falando como instituição nem como Ministério da Saúde. Na minha visão, intensificar, colocar exército na rua, intensificar a campanha é importante, mas não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque a gente precisa realmente pensar estratégias que possam modificar a infraestrutura urbana. A gente fez um estudo em 4 bairros de Salvador: Cabula, Brotas, Pituba e Piatã. Bairros com condições socioeconômicas distintas, onde nós verificamos de forma sistemática uma série de bueiros, boca de lobo, desses que são usados para drenagem de água pluvial na cidade. Traçamos uma rota nesses 4 bairros e saímos investigando sistematicamente todos os bueiros da rota. Para nossa surpresa, 50%, para ser mais preciso, 49% das inspeções que a gente fez resultou na presença de água dentro do bueiro. O que isso significa? Se a gente tem água nos bueiros que a gente está verificando, essas águas são potencialmente fontes de reprodução do Aedes aegypti. Mas mais do que isso, nós coletamos água, aspiramos os bueiros com um aspirador para ver se tinha mosquito adulto e para ver se tinha larva na água. E não foi uma surpresa para nós encontrar tanto mosquito adulto, tanto Aedes aegypti, quanto Aedes albopictus, quanto larvas de Aedes aegypti e de Aedes albopictus em alguns dos bueiros. Ou seja, fizemos isso em 4 bairros com uma amostragem pequena. Mas a gente pode imaginar que esse problema não está restrito aos bairros que foram investigados, nem todos os 4 bairros nós identificamos, foram 2 dos 4, mas é provável que esse problema se repita em outros bairros e outras cidades do Brasil. Então a gente precisa realmente repensar a organização de infraestrutura urbana, repensar o fluxo de abastecimento de água. Hoje muitos dos bairros de Salvador e do Brasil não têm um abastecimento de água de fluxo contínuo. O fluxo é intermitente. Ora, se a água não chega continuadamente, o que a gente tem que fazer? Acumular a água para não ficar sem água. Não tem como trabalhar de outra forma. Em outros países onde a água chega de forma contínua, as pessoas não usam reservatórios, caixa d'água, como para a gente usa de forma natural. É quase que ninguém imagina uma casa sem uma caixa d'água, um apartamento sem uma caixa d'água. Mas não seria necessário se a água chegasse o tempo inteiro. Se você abrisse a torneira e tivesse água chegando. Para chegar lá, a gente precisa de alguns anos ainda de desenvolvimento de avaliação de vacinas, até a gente ter essas vacinas disponíveis. E outras doenças virais podem emergir e serem transmitidas pelos mesmos vetores, como foi o caso da chikungunya e da zika, e se a gente já tivesse uma vacina para dengue hoje funcionando em uso no Brasil, não resolveria para as outras viroses que chegaram. Então, realmente, a questão da infraestrutura urbana é prioritária para o enfrentamento desse problema. Então, eu queria concluir o projeto de pesquisa e a toda a equipe envolvida nas investigações. Guilherme, fantástico, nós que agradecemos, uma super aula. Eu queria fazer uma rápida pesquisa aqui. Quem já teve ou conhece alguém que teve ou dengue, ou zika, ou chikungunya? Pode levantar a mão, por favor? Todo mundo. Alguém pode tirar uma foto, por favor? Porque isso é emblemático, né? Isso é um registro do porquê estarmos mobilizando vocês. E eu acho também que é o diagnóstico, assim, a evidência de por que conseguimos ter essa mobilização. Que bom! Parabéns a todos vocês que estão aqui hoje. Obrigado, assim, para cada um de nós que está aqui envolvido nesse evento, isso é animador e motivador.
E a gente queria aproveitar esse momento agora para tirar dúvidas, ouvir de vocês, de repente alguns insights que vocês começaram a ter. Durante a apresentação, o TIC mostrou em alguns gráficos que na década de 70 teve um regresso dos carros e por falta de manutenção veio até esse novo ciclo que ele foi mais devastador que os anteriores. O que a gente poderia aplicar que foi de forma efetiva teve a diminuição da década de 70 que poderia, na nova roupagem, vir a aplicar no dia de hoje que a gente possa ter um novo regresso? Essa é uma ótima pergunta. Então, a gente observou que o programa de controle do Aedes realizado no século passado foi efetivo, pelo menos é o que temos de registro, não tem como avaliar a qualidade dessa informação, mas que houve uma eliminação do Aedes no território nacional e ele depois retoma com o interrompimento das ações. Como eram as ações naquele período, que foram efetivas, e como é que se caracterizava a sociedade daquele período? Então, as coisas mudaram de lá para cá. Como eu mostrei, a sociedade continuou avançando no sentido de urbanização e de aumento no fluxo de pessoas, de comércio, diferente da primeira metade do século passado. Então, isso dificulta, de certa forma, porque o cenário é outro. Outra característica é que as ações que eram adotadas naquela época eram ações verticalizadas, onde o Estado assumia um papel de adentrar nos domicílios, de usar da força, de usar de uma certa autoridade, ações que a gente chamava de ações campanhistas, né? E de ação que provavelmente hoje a sociedade não aceitaria com bons olhos. Eu tive zika, fui até um posto de saúde e no primeiro dia eu estava com febre, aí foi passado de pirona, realmente minha febre passou. No outro dia eu estava bem pior do que eu estava no primeiro dia. Aí o que aconteceu? Eu fui lá novamente, e passou soro e paracetamol. Só isso. Aí no outro dia meu corpo já estava cheio de mancha. Esse método ele é utilizado para os três para dengue, para chikungunya e para zika vírus. O método que você fala, o manejo é o remédio, porque não fez nenhum tipo de exame para saber se eu estava com um tipo de alguma coisa, não sei se na fase aguda da doença, a preocupação maior é com a dengue. A zika, numa pessoa saudável, sem ser a gestante, e aí já abordando a questão das crianças, ela tende realmente a ter uma evolução benigna e sem maiores complicações, salvo uma pessoa que tenha muitas comorbidades, que tenha muitos problemas de saúde, que pode descompensar os problemas que ela já tem e aí ter complicações dos problemas de base. Mas numa pessoa saudável, a zika tem um curso realmente benigno. Bom dia, eu não sou estudante do Senai, sou funcionária do sistema, mas queria saber, a gente andou recebendo pelo WhatsApp um áudio falando de quais seriam possíveis consequências neurológicas da zika em crianças de até 7 anos de idade. Queria saber se isso procede e queria deixar uma provocação também para os alunos. A gente teve fiscalização nas sedes, nas unidades do sistema FIEV, e foi identificado larvas e mosquitos nos bueiros, como o senhor falou também. E são áreas extremamente bem cuidadas, não tem água armazenada, não tem lixo exposto. Então, assim, para os alunos aqui, será que não é uma das ideias que poderia ser conhecer como é o modelo desse bueiro e pensar em um novo modelo que não acumule água? Pode ser uma ideia, por exemplo. Então, é só isso. Começar pelo segundo ponto que você está comentando, que eu acho essa sugestão bastante pertinente. Eu acho que a gente precisa entender melhor qual é a importância dos bueiros como reservatório de água e como criadores. Essa observação que a gente fez em Salvador não é assim, algo inovador, não é nova, né? Já foi registrado esse mesmo tipo de situação na Colômbia, não me recordo agora se em Camboja, mas em outras regiões do Sudeste Asiático, na Colômbia, tem registro desse tipo de observação no México. Então, é provável que os bueiros tenham uma importância maior do que o que a gente tem observado. E o acúmulo de água em bueiros, no meu entendimento, eu não sou da área de engenharia, talvez o pessoal aqui possa até responder melhor, mas o meu entendimento é que aquilo serve como um selo d'água para que odores não exalem. Uma pergunta aqui para o pessoal aqui da conferência. Eles estão perguntando se a rede de saúde está preparada, a Fernanda, né? A rede de saúde está preparada para resolver estes casos?
Estou entendendo que é em relação à microcefalia? Acho que é a problemática em geral, né? Da dengue, zika, chikungunya. Com certeza ele está num estágio hoje melhor do que há 20, 30 anos atrás. A implementação do Sistema Único de Saúde propiciou espaço para atendimento universal. A gente tem uma rede crescente de unidades de pronto atendimento. Aqui, certamente, unidade de pronto atendimento ou unidades básicas de saúde são o primeiro passo de acesso, de contato com a rede. A gente ainda tem uma lacuna grande na parte diagnóstica, então os serviços de saúde não dão conta de fazer o diagnóstico, confirmação laboratorial, não que seja necessário que todos os indivíduos sejam laboratoriamente confirmados, mas no momento que algo novo surge, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, para isso, precisa de estrutura diagnóstica. Para os casos graves, é importante ter diagnóstico. Para os casos complicados, é importante ter diagnóstico. Então, esse é uma lacuna ainda. Agora, para as complicações, em especial os casos de cronificação de chikungunya, em especial as crianças com alterações que estão nascendo com problemas neurológicos, aqui há também um espaço que necessita avanço e estruturação de uma melhor rede de serviços, porque uma criança que tem um transtorno neurológico desse vai precisar não só de avaliação por um neurologista, mas de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, de um nutricionista. A mãe, com certeza, a família vai precisar de apoio social. Então, há necessidade de uma estruturação de rede de encaminhamento, de interface entre essas diferentes áreas da saúde para dar resposta a esse problema. Professor, eu ando me intrigando com o tipo de água onde o Aedes ele se desenvolve. E eu nunca ouvi falar que o Aedes se desenvolve em água salgada, né, em áreas de mares. E aí eu pergunto, qual a relação desse mosquito com o sódio? Eu não saberia te responder imediatamente. A água do mar não serve como uma água de potencial criador para o mosquito Aedes. Provavelmente, realmente, as condições químicas da água não são favoráveis para o desenvolvimento do estágio larvar do mosquito, né, do inseto. Agora, qual a relação do sódio nesse processo, se é o sódio exatamente, se é o sal, se tem alguma outra substância, eu não saberia te informar, mas as condições químicas, fisicoquímicas da água são impróprias para o desenvolvimento. Agora, o que tem de importante aí nessa sua colocação é que a gente tinha uma ideia, talvez o dogma era que o Aedes se reproduz em água limpa, e a gente vem observando que não é tão dessa forma. A gente vem observando que em água que tem decomposição de matéria orgânica, você encontra desenvolvimento de Aedes. O Aedes é um mosquito que tem uma adaptação ao meio urbano e ao meio onde vive o humano muito grande. Eu vou rapidamente apresentar para vocês aqui um resumo do que é essa oportunidade que a gente vai ter, que a gente vai estar desenvolvendo em conjunto aqui. Quais são nossos objetivos? Elaborar soluções tecnológicas para os desafios da indústria, da sociedade. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente está trazendo a questão da zika e do chikungunya. Promover o empreendedorismo e o desenvolvimento da cadeia produtiva local. Então, cada uma dessas ideias poderá se transformar em novos produtos, novos processos, negócios, emprego, e é isso que a gente quer. Queremos também movimentar a cultura de inovação do nosso Estado, e a presença da FAPESP aqui só reforça isso. Promover a aproximação entre estudantes, empresas e parceiros. O que estava falando antes do Luiz aqui é um grande exemplo. Eu até pediria que outros empresários estejam aqui à procura de estudantes. Por favor, me procurem no final. Vamos fazer essas conexões e identificar talentos. Não tenho dúvidas que um dos grandes objetivos é perceber aquelas pessoas que vão se destacar e que certamente vão ter ainda melhores chances de empregabilidade posteriormente. Esse é o tema que a gente vai estar oferecendo uma pontuação extra para quem apresentar ideias nesse assunto. Ou seja, repetindo o que eu falei antes, não é o único tema, pessoal. Vocês têm outras ideias? Ótimo, vamos lá, com certeza. Vocês estão desenvolvendo um trabalho no Teoprax que despertou em vocês uma oportunidade de um negócio? Maravilha! Desenvolveram um projeto integrador que vocês percebem que tem aplicabilidade? Massa! Trabalho da disciplina X, podemos, ou tenho amigos com quem eu tenho conversado, vamos lá, vamos em frente. Esse aqui é um tema que a gente está provocando, estimulando, porque sem dúvida nenhuma ele é crítico.
Nós precisamos encontrar caminhos para resolver essa grave crise. Largada. A largada aconteceu no dia 6, quando nós divulgamos o Grand Prix, né, na internet. Hoje é um evento de sensibilização, nós estamos chamando de um painel temático. A partir do dia 6 e até o dia 20, qualquer pessoa pode submeter suas ideias e formando equipes que devem ter no mínimo 2 alunos matriculados no Senai em cursos técnicos, graduação, extensão, pós, tá? Qualquer um dos nossos cursos, e podem ter até 3 participantes externos. A partir da seleção, sim, quando a gente tiver que desenvolver o projeto ou ir à frente, a gente vai ter recursos para poder trabalhar com o próprio mosquito, alguma ajuda para colher o próprio vetor, para fazer análise ou algo do tipo. A gente vai correr atrás para ajudar vocês a fazer qualquer coisa. Se vocês querem lançar um foguete para a Lua, a gente vai tentar dar um jeito. Eu não posso assegurar que a gente vai dar. Mas nós estamos reunindo parceiros, que o primeiro parceiro que apostou nessa iniciativa, que tornou viável isso, foi a FAPESB, a Fiocruz já se engajou, o SEBRAE já se engajou, e cada dia novos parceiros estão se envolvendo para viabilizar mais recursos. Então, nesses dias aí, não só vocês, mas todos nós vamos estar envolvidos diretamente para viabilizar o que for necessário, tá? Então, vamos trazer os problemas e encontrar soluções para esses problemas aí. Para quê? Para trabalhar na validação da oportunidade, modelar o negócio, prototipar e preparar uma apresentação para uma banca que vai avaliar os melhores projetos, que é a bandeirada final. Essa bandeirada final vai acontecer no dia 2, às 12 horas, e a gente vai estar trazendo para cá especialistas, pessoas de mercado, empresas, para conhecer as ideias de vocês. Premiação. Maior premiação de todas, pessoal, é ajudar a resolver esses grandes problemas. Mas além disso, a gente está trazendo estímulos para envolver ainda mais vocês. Então, primeiro, as 3 melhores soluções serão pré-qualificadas para participar de um edital que o Senai promove, que financia o desenvolvimento dessas ideias em até R$400 mil. Não é que vocês vão receber R$400 mil. Nós vamos mobilizar equipes, times, para pegar as ideias de vocês, junto com vocês, e transformar efetivamente em produtos. As melhores ideias poderão receber até R$400 mil. Existem algumas exigências, algumas condições que vão ter que ser tratadas, como, por exemplo, tem que ter uma empresa que vai depois transformar isso de fato em produto, e por aí vai. E aí vocês podem conhecer essas regras mais detalhadamente no nosso site. Mas isso é um benefício oferecido pelo Senai Nacional, pelo Senai de Brasília, vinculado à CNI. Além disso, os alunos vão receber certificados de horas complementares por participar de 40 horas. A data limite para submissão de ideias. No dia 23, a divulgação das ideias selecionadas. Dia 1 e 2, a reta final, o encontro presencial para desenvolvimento e prototipação das ideias. E no dia 2, às 12 horas, a bandeirada final com a apresentação e premiação das ideias que vão ser desenvolvidas aqui. Eu quero concluir, fazer um grande agradecimento, concluir a minha apresentação, calma. Fazer um grande agradecimento à FAPESB, que apoiou isso desde o princípio, apostando, financiando esse evento, o Senai Nacional, o Laboratório Aberto, que é um programa que nós fazemos parte e que nacionalmente está distribuído, ao SEBRAE, e outros tantos parceiros que eu sei que daqui até o dia 1º vão estar se engajando nesse nosso desafio. Se algum de vocês tiverem sugestões de parcerias, de empresas que vocês entendem que podem participar, contribuir de alguma forma, por favor, fiquem à vontade, estamos de portas abertas, esse é um evento efetivamente de todos nós, tá? Para concluir, eu fiz um convite aqui meio que de última hora, não foi, Guilherme? Para Guilherme, que participou desde o primeiro Grand Prix, por favor, suba aqui, Guilherme, para que ele nos falasse um pouco sobre ferramentas que são utilizadas, que foram utilizadas no Grand Prix para a resolução de problemas. Tudo bem?
Eu digo a alguns colegas aqui do Senai que o Grand Prix Senai foi uma das melhores coisas que eu participei lá em São Paulo. Então, para quem quiser desenvolver a ideia, chegar ao desenvolvimento do produto, e vão ter meios para isso, e efetivamente conquistar os olhos da banca e resolver problemas dessa problemática que gira em torno do mosquito. E quais seriam os desafios da educação no século XXI? Educação é uma temática muito tratada e base de desenvolvimento também pelo Senai. Então tem um mundo ali chamado Senai e tem um outro mundo chamado indústria, chamado realidade, chamado a nossa sociedade. Como a gente poderia contribuir para o mundo amarelo, aquele mundo lá da indústria, da sociedade, para vocês que estão aí? E vocês mesmos fazem parte do mundo azul, certo? Então, seria o Grand Prix é uma possibilidade da gente fazer aquele fluxo conectar, unindo a teoria que vocês sabem, unindo os fundamentos que vocês viram hoje com o Dr. Guilherme Achará, para fazer a prática se efetivar e a gente resolver problemas. Então, isso é uma grande problemática. Observe que dentro dessa problemática existem inúmeros problemas. Isso é uma oportunidade para vocês. Vocês têm inúmeras formas de contribuir para a sociedade através do Grand Prix, com diversas ideias, para diversas aplicações em diversos campos. Então isso é oportunidade. Estão vendo que a gente não está restringindo. A gente abriu um mundo para que vocês, da forma mais conveniente, da forma que vocês já vêm desenvolvendo, ou da ideia que surja, tragam uma solução para isso. Vocês estarão submetidos a tempo. Então o Grand Prix Senai tem uma variável importante chamada tempo. Esse tempo vai conduzir bastante o desenvolvimento de vocês, e é muito importante que a gente esteja ligado no tempo, porque inclusive até a própria problemática já está, as soluções já estão, como é que eu posso passar para vocês, a gente já espera com muita ansiedade, então o tempo já é uma variável crítica. Pressão vai ter, porque vai ter um monte de gente querendo saber o que vocês têm a oferecer, e serão várias equipes em prol do desenvolvimento de uma solução, ou várias outras, mas que estão, de certa forma, numa competição para um bem maior, que gira em torno da problemática que a gente vem discutindo. Mercado, estarão empresas estarão com vocês, estarão conversando com vocês durante o desenvolvimento do projeto, durante o desenvolvimento da ideia que vocês terão. As empresas estarão lado a lado. Tiveram uma ideia, estão discutindo com a equipe, chama a empresa. Puxa ela lá para a sua equipe e apresenta para ela. Conquista ela naquele momento. Então tem indústrias, tem os nossos parceiros que o Flávio já mencionou, e tem outras indústrias que ainda serão citadas, que irão nos apoiar também, inclusive durante o evento, com outros benefícios para vocês durante a prototipação e a geração de ideias. Foquem em desenvolver algo concreto. Entendem? E as perguntas vão mover isso. Esse é um evento que ele traz uma proposta de fazer um processo de inovação aberto. Tá? Então, é um evento em que nós vamos estar expondo ideias, justamente porque parte de um pressuposto que a soma das partes é o que a capacidade de nos integrarmos é o que vai gerar um resultado superior. Ou seja, chega um determinado momento, você tem dificuldade de saber de quem é aquela ideia. Porque você trouxe um problema como o uso do sódio. Aí outra pessoa diz, lá, se eu somar o sódio com outro elemento? E se eu pegar o sódio com outro elemento e colocar dentro da caixa d'água? E se eu associar isso a um dispositivo móvel que vai me ajudar a monitorar, porque vai ter um equipamento lá dentro? De quem é essa ideia no final? Eu estou dando um exemplo um pouco robusto, mas porque na prática vocês vão perceber que lá no dia 1 e 2 é isso que vai acontecer. As ideias que vocês vão apresentar pela internet agora vão ser muito modificadas daqui até lá. Se a ideia já chegou madura, pessoal, esse não é o espaço. Vamos ser bem sinceros. Já tem uma ideia, já tem um produto, vou para o mercado, estou resolvido. Esse não é o espaço. A gente tem outras ferramentas. Tem o próprio edital Serra Inovação, tem o edital de incubação, tem projetos que a FAPESB vai lançar agora em breve, eu não vou queimar o cartucho, né? Vou guardar para mais para frente.
Tem uma série de coisas que a gente vai ajudar vocês a fazer, mas nesse caso aqui, a ideia é um trabalho de co-criação. Vai ter uma equipe aqui do Senai, do NPI, para fazer a pesquisa de anterioridade, para auxiliar no que for preciso sobre o quão única é essa ideia ou o que tem sido desenvolvido acerca disso. Então vai ter uma equipe para ajudar vocês nisso. Então vocês não vão parar de pensar na ideia. Vocês vão transferir, olha, pessoal do NPI, vocês podem me ajudar sobre essa ideia. O que está sendo desenvolvido nisso? Então eles podem ajudar nisso, vão estar lá de plantão. Vai ter o nosso laboratório aberto, que é uma estrutura com ferramentas, com equipamentos, softwares, computadores, etc., para que o pessoal prototipe suas ideias e vamos chegar alguns materiais também para isso. Tudo no dia 1 e 2, respondendo a pergunta lá também. O que acontece? Nesse momento eu preciso ser muito criativo também. E eu resolvi trazer para vocês 4 técnicas de criatividade. E essas técnicas de criatividade, elas fazem parte de uma forma de pensar que chama pensamento divergente. A primeira delas é quanto mais, melhor. Vamos testar ela? Eu tenho um problema. O meu problema é a iluminação desta sala. Eu acho que ela está escura, ela está ineficiente. Como eu posso melhorar? Por favor. O que vier à cabeça, digam. Espelho. Placa solar. Com mais lâmpadas. Telhado. Telhado de vidro. Piso. O que mais que eu posso para melhorar isso aqui? O quê? O que da parede? A cor da parede, ou das paredes, enfim, é isso mesmo. Então veja só, que eu poderia ter uma ideia específica, inovadora, a melhor do mundo, linda e maravilhosa, mas vocês me deram muitas outras ideias. Se eu combino essas ideias, eu vou atender a vocês e vou fazer algo melhor. É isso o conceito do negócio. É isso que é a inovação aberta que ocorre no Grand Prix. Esqueçam o julgamento no Grand Prix. Se alguém falar para melhorar a iluminação da sala, chinelo. Nada a ver, né? Ela achou um absurdo ali, ela que riu. Anota, pode ser importante. Chinelo que brilha. Chinelo que brilha. Cheio de chinelos. Todo mundo entra. Né? Olha que maravilha. Pode virar negócio. Sabe por que pode virar negócio? Porque todo mundo riu também quando o cara pegou uma enxada, amarrou o celular com a fita na ponta da enxada e fez assim, tirou uma foto. A indústria deve gastar uns 79 centavos para fazer o pau de selfie, vocês compram com 20 reais, 50 reais, 80 reais, 120 reais vocês compram um pau de selfie. Empreendedorismo de alto impacto revoluciona a indústria e o meio que atua. Revoluciona a sociedade, a cidade, o nosso meio urbano, por exemplo. Gera renda e oportunidade de trabalho e pode gerar diversos métodos de prevenção e combate a essa problemática. Proporciona mobilidade social. A sociedade inteira já está mobilizada em prol da causa. Ponto para vocês. Ou seja, é uma oportunidade, porque a problemática já tem a sociedade mobilizada. E inspira as próximas gerações. Afinal, tudo que fizemos agora vai ter que continuar sendo feito até que a vacina, por exemplo, seja efetivamente eficaz. E aí vocês estarão na fase principal de desenvolvimento do produto. Claro que no início dessa fase. Porque um processo de desenvolvimento do produto tem a fase principal, mais a avaliação do consumidor, e é uma coisa complexa, mas por que vocês ganham com isso? Porque durante o Grand Prix já tem consumidores lá para conversar com vocês. E para finalizar, por causa do tempo, o Michael Porter, que é um professor lá de Harvard e expert em administração, ele desenvolve vários assuntos acerca e livros também, já escreveu livros sobre estratégias competitivas. Ele disse que se você tem uma estratégia e é apenas uma aspiração a uma atividade isolada ou a soma de iniciativas de um departamento específico, você talvez só tenha uma estratégia. Então venham com mais do que estratégias e não se isolem, compartilhem a ideia de vocês. Essa é a ideia. Eu acho que é uma oportunidade única para quem participar. E se desse pessoal que está aqui saírem 2 equipes muito boas e uma equipe dessa revolucionária acerca desse tema, a gente já cumpriu nossa missão. Então é isso que eu queria dizer. E o vídeo, entre no site que vai estar lá o link, tá bom, gente? Obrigado.